Gostaria de agradecer a presença dos nossos apoiadores e parceiros estratégicos e o corpo técnico da Gerência Tributária, dos advogados da Gerência Tributária da FIENG, Luiz Alvim da Lima Neto Carvalho Abreu Marim, que é advogados, José Adriano da MidSafe, Saulo Caires da RSM Brasil e Luiz Boni da Tax Price. E também agradeço a alguns dos nossos clientes aqui presentes, das empresas Boston Metal, Boston Scientific, CBMM, Gasmig, Kinross, Loaist, Minas Ligas, Prosegur, Supermix, UAU Inglesa e Uzi Minas. Lembramos que a Blutex é uma empresa de educação corporativa e tem uma referência em qualificação técnica e benchmarking entre empresas de grande porte. Nós temos um corpo técnico ativo nos grupos de trabalho piloto dos fiscos, como os SPEDs, a Nota Fiscal Eletrônica, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, o E-Social, a Reforma Tributária e INF-GAS. E por isso nós conseguimos garantir a curadoria e a relevância do conteúdo trazido aqui para vocês. Atualmente, nós gerimos alguns contratos anuais para algumas empresas, gerando qualificação técnica nessas empresas e entregamos nesses contratos uma média de 102 horas de conteúdo técnico. Então, aqui eu trago alguns dos exemplos de como nós entregamos e apoiamos as empresas na reforma tributária. Nós entregamos 16 horas mensais de treinamento ao vivo online, mais uma palestra exclusiva para sensibilização sobre os impactos da reforma trazidos para cada empresa, segmentado para cada empresa, mais uma participação ilimitada aqui nas nossas reuniões do BXGDE, que é o nosso grupo de discussões empresariais, e a possibilidade também de contratação de um banco de horas do nosso núcleo técnico para apoiá-los nessa criação ou na gestão do grupo de trabalho interno sobre a reforma tributária na sua empresa. Aos convidados que estão aqui pela primeira vez e que tiverem interesse de participar, continuar participando aqui conosco e recebendo, né, os nossos conteúdos, e podem entrar em contato aí comigo para solicitar mais informações. Trago aqui também uma breve reflexão. Com o advento da reforma, a gente não tem apenas a necessidade de enfrentar essas mudanças trazidas por ela, mas também a gente deve aproveitar para transformá-las, essas mudanças em oportunidades. Então, quem tiver interesse aí de obter mais informações sobre a Blutex, novamente aí meu contato celular e e-mail. Então, está aqui a nossa pauta de hoje. Lembro que durante os debates vocês podem participar, abrindo suas câmeras, microfone, como desejarem. A gente sempre orienta que faça dessa forma, porque às vezes pelo chat a gente tem um pouco mais de dificuldade de interação. Então, podem abrir o microfone, se identificando, o nome e empresa que atuam e participando aqui, interagindo do debate. Para a reunião de hoje, nós temos uma pauta focada em identificar as estratégias que devemos adotar para 2026. Então, eu gostaria de convidar o José Adriano e Luiz Alvim para dar continuidade aqui na apresentação. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos todos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me ouvem bem aí, né? Boa tarde. Tá bom. Sim. Beleza. Vou compartilhar aqui com vocês. Me avisem aí se já chegou para vocês, por favor. Já aparece para mim. Então, beleza. Então, vou trazer aqui um apanhado aqui da reforma, cobrindo aqueles pontos que a gente colocou na pauta aí. Vocês podem ficar à vontade para me interromper a qualquer tempo. E ao final também a gente disponibiliza um tempinho aí para a gente falar um pouco, tá? Eu vou seguir uma ordem aqui que não é a mesma ordem aqui da pauta, mas a forma que eu entendi que ficasse melhor. Então, vocês não reparem a ordem diferente, não. Primeiro, alinhando com todos o que são obrigações acessórias para a reforma tributária, CBS, IBS e IS, né? Então, primeiro, usando aqui um slide bem antigo aqui da Receita Federal, os documentos fiscais
são declaratórios e são confissões de dívida. E aí aqui, nesse slide aqui da Receita, tem os documentos atuais aí que a gente conhece, e eu coloquei aqui uns documentos novos, né, como nota de gás e a nota fiscal de serviço para locações. Então, esses documentos por si só bastam. Eu não preciso fazer mais uma DAP, uma GIA ou um SPED fiscal para determinar o tributo a pagar ou, eventualmente, o crédito que eu tenho acumulado. Então, documentos fiscais do primeiro grupo. Tem também a nota fiscal nessa lista aqui, né? Já estava aqui não estava aqui na minha lista. Então, por isso que eu deixei separado, porque saiu essa semana a primeira versão do manual da nota fiscal de alienação de bens imóveis, que é a NFE-ABI. Então, é um documento novo que soma-se a esses novos documentos que, junto com os documentos atuais, são declaratórios e confissão de dívida. Além desses documentos sob gestão do ENCAT, a gente tem também as notas fiscais eletrônicas, né, sob gestão da Receita Federal e dos municípios. O status atualizado anteontem é esse, então a gente tinha 83% conveniado, então a gente está chegando próximo aí do todo mundo conveniado, mas ainda só 10% em produção. Então é claro que esse número é o número final, né? Então é o número que representa quem conveniou e quem está em produção. Então, no meio do caminho, a gente não consegue ver em tempo real. Então, esses 62% de municípios que estão em configuração, a gente não sabe aqui o quanto está no começo, no meio ou no final do projeto para ir para a produção. Então, a gente vai tendo aí a tendência que até o final do ano a gente chegue muito mais perto do 100% conveniado e que a gente comece a ver esse 10% de produção ser aumentado. Ô Zé, Pois não, Kleber? só uma dúvida que eu fiquei nesse quadro aí, tem até um BI que eles soltaram aí, que a gente vê isso aí. Qual que é a diferença de ativo na plataforma e ativo operacional? Ativo operacional é o que a gente fala que está em produção. É aquele que tem documento fiscal no ambiente nacional nos últimos 3 meses. Ou seja, é aquele município que efetivamente está interagindo com o ambiente nacional. O outro ativo na plataforma é que ele concluiu a configuração, então ele conveniou no passado, ele fez o projeto, ele entrou em produção e em algum momento ele parou de transacionar os documentos com o ambiente nacional. Então esse grupo aí de 11% deu alguma zebra, ou por algum motivo o cara parou depois que ele chegou no final lá e começou a emitir nota. Ok? Ok, beleza. E essa tela aqui é do BI que você falou, e aqui embaixo tem o link desse BI. Como eu falei, ele é mais ou menos online não é por conta do seguinte, por exemplo, o ato do convênio, quando o prefeito ou alguém da prefeitura entra com o certificado digital lá e clica lá para fazer o convênio, tem um processo para isso se tornar convênio e aqui no BI aparecer como conveniado. Então, sempre tem um grupo que está ali na fila para ser atualizado como conveniado. Então, essa é a linha de momento, né? A gente tem também, além dos documentos fiscais atuais, dos documentos fiscais novos, a gente tem declarações e, no momento, a única que foi dada publicidade foi a DERE, o que não quer dizer que será somente a DERE, né? Mas é a que foi dada publicidade, que é uma declaração baseada na DESIF e direcionada para instituições financeiras, plano de saúde, também prognósticos e apostas e algumas questões imobiliárias. Então, isso aí ainda está no forno, somente em lives é que a gente tem algumas informações adicionais, além desse slide aqui, e a gente vai ter mais para frente a definição, né, correta do que está dentro dela e do que eventualmente pode estar em outra declaração. Por exemplo, há alguns meses eu ouvi de que não tinha certeza que a parte de apostas e prognósticos estaria na DERE e o plano de saúde também.
Então, é uma coisa que não é uma certeza absoluta. Além de documentos, declarações, nós temos os eventos. Então, os eventos são as notas fiscais, né? Então, o padrão é nota fiscal. A expectativa é que a gente tenha... A expectativa, mas não é a certeza, né? É que a gente tenha 2 modelos. O modelo 55, para todos os documentos que não são nota fiscal de serviços nacional, e o modelo nota fiscal de serviço nacional para os casos que se tratarem de nota fiscal de serviço. Então, essa é a expectativa. Mas a gente participa, por exemplo, do trabalho ali, do grupo de trabalho da nota fiscal de gás, e lá o pessoal sugeriu, o próprio pessoal do fisco, que o evento seja no padrão da nota fiscal gás, saindo dessa linha que tinha uma expectativa de que os eventos seriam todos NFE 55 ou nota fiscal de serviço. Aqui estão os eventos previstos até a última nota técnica pelo ENCAT, o que não quer dizer que é exaustivo. Então, ainda podem surgir outros, seja por demanda do fisco ou das empresas. E os eventos da nota fiscal de serviços, eu confesso que eu não consegui, não tive tempo ainda de analisar a nota técnica de serviço inteira, então não vi se lá vieram os eventos, mas se não tiver nela, está para vir nas próximas NTs os eventos que serão tratados para a nota de serviço. Alguns que estão aqui também estarão lá, por exemplo, antecipação de pagamento, fornecimento não realizado com pagamento. Alguns podem ter nos 2 lugares. Não serão os mesmos. Aqui vai ser no padrão 55, nota fiscal, com a finalidade específica, com os campos determinados, e lá na nota de serviço nacional, na mesma linha. Então, esse conjunto é que compõe a obrigação acessória. Então, não existe no momento nada além disso como obrigação acessória para as empresas, né? Aí é claro que as empresas têm a apuração assistida, que a partir desse conjunto de documentos, ela vai apurar o tributo a pagar ou a ressarcir, e essa é a conclusão ali do processo de débito e crédito das empresas, é isso que está previsto. Aí, por exemplo, eu já vi um post de alguém lá da Receita Federal falando do SPED do futuro. Aí, gente, só Deus na causa, porque realmente eu não sei do que ele está falando, e contactei alguns colegas também, ninguém sabe do que ele está falando, o que eles estão inventando por lá. Esse tipo de coisa é que gera um tanto de dúvida que a gente não precisaria responder e que a gente tem que responder no dia a dia. Dito isso, o que a gente teve de novidades nos últimos dias? Eu encaixei no meio aqui, porque alguma coisa vai conectar com as outras coisas que eu vou falar aqui. Então, peguei aqui do dia 20 de outubro para cá, o que a gente teve de novidades aqui. Então, a gente teve, desde 20 de outubro, nós podemos receber ou emitir documentos fiscais em ambiente de produção, esses documentos aqui, CTE, BPE, nota de energia, nota de comunicação. Até gostaria de perguntar se alguém aqui da reunião recebeu algum CTE ou alguma nota de energia ou de comunicação com os campos de IBS ou CBS, porque eu até agora não tive nenhum relato de alguém que tenha recebido. Se algum de vocês recebeu, eu agradeço de me informar, porque até o momento eu não tive nenhuma informação. Tivemos publicações lá dos esquemas lá da nota de serviços, tivemos algumas disponibilizações de cartilhas que eu vou comentar, criação de grupo de trabalho na nota de serviço nacional, uma atualização do conformidade fácil que eu vou mostrar ali. Vamos ver o que mais tem de relevante aqui. Foi disponibilizado o portal do Comitê Gestor, o que parece ser nada, mas isso aí faz parte dos ritos de Comitê Gestor tomar forma, soltar uma cartilha, daqui a pouco uma nota técnica e tudo mais. Foi autorizada a primeira nota de água em homologação. Foram apresentadas as APIs gratuitas, eu vou mostrar quais ali. Saiu uma nova versão do guia prático do SPED fiscal, confirmando aquilo que há um mês atrás
foi confirmado de que não tem impacto de reforma tributária no SPED fiscal de 2026. E saíram novas versões de notas técnicas de serviços, incluindo a confirmação daquilo que a gente já tinha trazido para vocês, de que a nota de serviço nacional seria o documento para alocações. Foi disponibilizada a possibilidade de utilizar o CNPJ raiz para a nota de serviço nacional, eu vou mostrar isso no slide para vocês. Foram atualizadas as tabelas, Secless-Trib, CST e crédito presumido, tanto lá online no portal, quanto através do informe técnico, que sempre é publicado. Uma nota, né, da Receita destacando que a partir de janeiro os documentos de importação têm que estar com CST e Secless-Trib preenchidos. Então vejam que, além dos documentos fiscais, que a gente está falando aqui muito o tempo todo, também tem outros documentos que têm que estar preenchidos com informações novas, como exemplo, né, declaração de importação do INPE. O projeto piloto lançado ontem do IBS, eu vou falar dele, e o status que eu acabei de mostrar para vocês da nota de serviço nacional. Bom, lembrando vocês, para quem a gente já falou, foi publicado no mês passado uma cartilha ali, perguntas e respostas, feito pelas empresas piloto. Então, quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Aqui estão os temas que estão lá e pode ter algum esclarecimento de algum ponto que vocês tenham dúvida. O comitê gestor lançou uma cartilha, então, que a gente já tinha trazido para vocês no começo de outubro, que sairia a qualquer momento, acabou demorando um mês para sair, e essa cartilha tem, aqui está o índice dela, tem informações sobre diversos documentos e eventos. Então também quem não viu, não deu uma sapeada lá, eu recomendo, além de dar uma olhada geral para entender o que está lá, usar para eventuais consultas, porque às vezes ao invés de seguir algum post por aí, alguma publicação no WhatsApp ou no LinkedIn, ou perguntar para alguém alguma coisa, pode já encontrar aqui uma resposta objetiva e oficial, né? Não é uma norma, mas é uma cartilha que ajuda a entender e é realizada pelo fisco, então é uma fonte, né, confiável. E isso também é importante dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem a partir da cartilha, seja alguma coisa que parece estranha ou errada, vocês podem compartilhar com a gente, que a gente avalia, e confirmando que é um problema, um erro ou é uma sugestão relevante, a gente vai direcionar para o ENCAT, porque novas versões virão dessa cartilha, né? Por uma questão óbvia, que é a primeira versão, e que, à medida que as pessoas usarem e sugerirem, virão versões novas. O portal Conformidade Fácil, ele foi atualizado há algumas semanas, e agora ele está mais completo, e a Flávia até mostrou para quem esteve na última reunião um exemplo, tanto da parte da calculadora lá da Receita Federal, quanto do Conformidade Fácil aqui do Comitê Gestor, né? Então, quem não conhece, a gente recomenda conhecer, porque ele ajuda muito a validar os campos, né? Então, se eu defino um CST e um Secless-Trib, ele já vai acendendo ali os semáforos do que eu posso ou não posso preencher, e ajuda a validar algum documento, seja um teste feito por aqui ou algum documento que vocês estão fazendo em paralelo nos sistemas. Na live que a gente teve com a Receita Federal, acho que há 2 semanas atrás, a Receita Federal apresentou, né, o que estava prometido, que para novembro seriam disponibilizadas algumas APIs gratuitas. Então, a primeira informação é a seguinte: até este presente momento, não foi disponibilizada ainda nenhuma API, né? Então, foi feita uma live, e aí depois eles disponibilizaram 2, 3 dias depois lá no YouTube, então está disponível para qualquer um de vocês assistirem lá. E nessa live eles falaram das APIs, deram exemplos aqui das APIs gratuitas, e
falaram também das APIs pagas e falaram da calculadora, né? Usaram mais tempo para falar da calculadora do que daquilo que a gente tinha uma expectativa, que era de ouvir sobre as APIs gratuitas efetivamente. Então, o que a gente pode resumir dessa apresentação? A gente espera até sexta-feira que seja disponibilizada a API, onde a gente pode consultar débitos de CBS do mês corrente. Ponto. Só isso. Então, pensa o seguinte, nós estamos lá, agora já são quase 500 empresas, estão lá com acesso à apuração assistida, né? E se qualquer um de vocês quiser ter acesso e não tem ainda, é só solicitar alguma entidade de classe, né, ou entidade aí, o sindicato, alguma coisa, que acione a Receita Federal e solicite a inclusão de vocês. Está aberto para qualquer um que alguma entidade sugira no momento, além das que já estão lá. Quem não tiver nesse pacote, né, não tiver como empresa piloto, no ano que vem, em algum momento do ano que vem, não se sabe exatamente quando, a Receita Federal vai disponibilizar para que as empresas comecem a testar e a visualizar, considerando que a partir de janeiro teremos documentos com CBS e IBS estatisticamente, né? Então as empresas conseguirão acessar e visualizar isso. Bom, dito isso, seja agora, no caso nosso que nós estamos testando ali, gerando débito e crédito de testes, ou seja, a partir de janeiro, em produção, com documentos reais, né, mas com impostos estatísticos, nós testamos lá a apuração no portal e tal, e a gente poderá, a partir de algum momento aqui, até o final dessa semana, esperamos, também testar uma API que seja através de um SAP, de um MasterSAF, o TexOne, ou um desenvolvimento interno da empresa, a gente vá lá na Receita Federal e consulte os débitos de CBS do período que nós estamos. Então é isso que a gente vai começar a testar a qualquer momento, e é só isso que está previsto para esse momento inicial. Para as próximas semanas ou meses, ainda sem datas definidas, eles vão disponibilizar outras 4 APIs. Consultar o crédito do mês corrente, depois consultar pagamento do mês corrente, depois consultar pagamentos a fornecedores especificamente, e por último, concluir a apuração do mês anterior, também através de API. Então, isso aqui a gente precisa esperar sair a documentação para a gente entender até onde vai. Por quê? Qualquer coisa diferente do que tiver no escopo de API gratuita, que isso aqui não é exaustivo, né, não é definitivo, mas vamos dizer que fosse. Qualquer coisa diferente disso vai estar lá na loja.serpro.gov.br, ou org, ou com.br, não sei, disponível para as empresas contratarem e pagarem. Serão APIs pagas. Então, se eu quiser fazer uma consulta diferente, mais detalhada, com mais frequência do que o que tiver definido na gratuita, eu terei que pagar por isso. Ainda não está desenhado o que é grátis, o que é pago, mas o que está escrito no PLP 108, e que provavelmente será aprovado na Câmara e pela presidência, é que o necessário para a apuração será disponibilizado de maneira gratuita. É isso que a gente espera. Então, nesse momento, não tem muito mais a falar do que isso, das APIs gratuitas. A gente teve 2 notas técnicas publicadas recentemente, então, para quem acompanha também os grupos de WhatsApp, devem ter visto aí há um mês atrás alguém falar assim: estivemos em reunião com a Receita Federal e eles disseram que nós não teremos notas técnicas até o final do ano, que vai congelar as notas técnicas, né? Então, nós já tivemos 2 e teremos mais, porque à medida que identifica algum erro, algum problema, alguma inconsistência, como é que trata isso, gente? Nota técnica e correção no ambiente. Então, o que a gente não espera para parte de nota fiscal eletrônica, NFE, NFCE,
são grandes alterações, como a gente já esperava para a nota de serviços, a parte de locações, que é um grupo novo. Então, a gente não espera esse tipo de alteração até janeiro, mas pequenas alterações a gente espera, podem acontecer, como já aconteceram essas duas. Então, essas duas que nós tivemos foram correções de regras de validação. Então, é importante avaliar quais regras foram alteradas para entender, né, o que mudou, se impacta alguma coisa no processo de vocês ou se só impacta no processo de mensageria normal. É isso. Infelizmente, ainda não é a nota técnica que nós estamos esperando. Então, a gente continua esperando uma nota técnica que eu vou comentar daqui a pouco. Então, essas notas técnicas têm sido somente para correção de validações. Na nota de serviço nacional, a gente teve a nota técnica 005. E essa nota técnica, primeiro ponto, tudo que está nela não será ativado para 1º de janeiro. Então, já foi dito que, isso aqui é para uma data futura a ser definida. Não é porque eles estão sendo bonzinhos conosco, não. É porque está muito atrasado. A gente sequer tem um ambiente de homologação disponível para testar a reforma tributária. Então, não tem como, nem testamos a NT 004, como é que a gente vai testar a 005? Então, essa nota técnica é importante para, na linha do que a gente já faz o tempo todo, entender o que mudou e quais são os impactos. Nesse caso aqui, pois não, Kleber? Isso é bem complicado, cara, porque assim, 2026 está aí. E assim, a gente tem centenas de prefeituras para testar, não consegue fazer os testes, tem essa questão aí do certificado digital e que eles travaram o negócio que só um para cada filial. E assim, a gente fica na mão desse povo, né? Às vezes não tem um ambiente de homologação liberado para fazer o teste, não tem. É muito, muito difícil. Eu vou deixar para falar do janeiro daqui a pouco, tá? Que eu tenho um slide para falar disso e aí você pode ficar à vontade para, na hora, também interagir mais, porque é relevante sua preocupação. Aí, do que mudou nessa nota técnica, né? Então, veio o grupo de locação de bens móveis, imóveis, cessão e licenciamento de direitos e arrendamentos também. Então, a gente tem isso de novidade. Então, as empresas que têm esse cenário, seja de prestação ou de tomada desses serviços, elas precisam agora dar uma avaliada, porque elas vão ter que emitir ou receber notas nesses cenários. E não é janeiro, como eu disse na primeira linha, é uma data futura que isso será ativado. Os novos grupos que vieram, né? Então veio um grupo detalhando os bens móveis locados, um grupo tratando de deduções e reduções de base de cálculo, um grupo tratando de estornos de créditos e outro grupo tratando de pagamento antecipado. Na linha do que eu falei de vocês, de que a gente tem eventos naquele padrão lá para os documentos fiscais geridos por ENCAT, e nós teremos outro padrão dentro da nota fiscal de serviços nacional. Que operações serão abrangidas no futuro com o advento, né, do que eu acabei de falar? Então, já foram previstos 4 códigos, né? Um vai ser outros serviços sem incidência de ISS e CMS, outro, operações com bens imateriais. Aí aqui alguns exemplos, né? Porque as pessoas sempre perguntam o que é um bem imaterial. Então aqui estão alguns exemplos: locação de bens imóveis e locação de bens móveis. O que é importante destacar aqui? Utilizaremos aqui uma LC 116 genérica, porque isso não vai para a prefeitura de maneira direta, como vai hoje, né? Vai de maneira indireta pelo Comitê Gestor IBS. Isso não tem ISS. Não é o fato de ser uma operação, né, onerada pelo IBS e CBS que vai passar a ter ISS. Então, não tem. Então, é importante ter isso em mente também. Mais um ponto importante. Esses documentos fiscais, eles serão emitidos no ambiente da nota fiscal de serviços nacional. Então, vamos dizer que o Kleber tem uma filial da Supermix lá na cidade de São Paulo. E lá na cidade de São Paulo,
ele está emitindo nota fiscal de serviço no padrão São Paulo, porque São Paulo tomou a decisão de não migrar. São Paulo está integrando com o ambiente nacional. Então, o Kleber emite notas de serviços lá em São Paulo usando o ambiente da prefeitura, né? Seja na mão lá no portal, seja por APIs integradas, né? Não interessa. E quando ele for emitir uma nota de locação, como exemplo, ele não vai emitir no portal da Prefeitura de São Paulo e nem por API com a Prefeitura de São Paulo. Ele vai emitir no portal nacional da Nota Fiscal de Serviço Nacional ou através de API com o ambiente nacional. Então, esse grupo de documentos, ele é tratado no ambiente nacional, mesmo que o município não tenha migrado. Então, é assim como é o Simples hoje. Hoje, prestadores de serviço do Simples, eles emitem nota fiscal de serviços no ambiente nacional. Não interessa em que município ele está. E isso é antes da reforma tributária já, não é novidade agora. Então, para esses casos... Negócio, né? Oi? Fora de padrão, essas coisas. Não tem padrão nenhum. O fora... Na verdade, o padrão, você tem duas opções, né? Antes dessa nota técnica aqui. O município tem a opção de migrar para o ambiente nacional ou de... Não, você tem um grupo que migrou, que está migrando, tem um grupo algumas, uma grande parte não migrou. Aí você vai ter que tirar a nota lá, nota no ambiente nacional. Sim, você vai ter os dois ambientes, né? As empresas têm que mapear quais são os municípios que ela emite nota fiscal, seja nota de serviço normal. Você aí, né? Por exemplo, estou em São Paulo. Beleza, vou usar a Prefeitura de São Paulo. Ah, não, agora é uma nota de locação. Não posso usar o da Prefeitura de São Paulo, tem que usar o ambiente nacional à parte, exatamente, digitando à mão, sei lá como é que... Isso aí, seu sistema vai ter que ter. Agora, pensa o seguinte, Kleber, isso aqui não é um malefício, isso aqui é um benefício, exceto se eu tenho uma empresa somente na cidade de São Paulo e o meu desenvolvimento ia ser somente para integrar com a Prefeitura de São Paulo. Se eu tenho, se na minha empresa eu emito nota em qualquer município do Brasil que migrou para o ambiente nacional, a nota de locação é o mesmo modelo. Não é um modelo diferente. Então, não está sendo criado um terceiro modelo. Eu continuo tendo dois, o ambiente nacional e o das prefeituras. E a nota de locação, ela vai ser pelo nacional. E por que isso é melhor para o contribuinte do que se fosse deixado do jeito que está a nota de serviço como um todo? Tem empresas hoje que não prestam nenhum serviço a não ser locação, por exemplo. Então, essa empresa, ela vai precisar emitir nota de locação, como exemplo. Se ela tivesse que emitir nota de locação, por exemplo, para São Paulo, BH, Rio de Janeiro, Florianópolis, ela teria modelos diferentes. Então, ela vai simplesmente fazer no ambiente nacional, mesmo que ela tenha nota de locação em 200 municípios. Então, é por isso que isso aqui, por mais que pareça ruim, não é ruim. O ruim é o passo anterior que permitiu que os municípios continuassem com seus sistemas. É isso que é ruim. Agora, esse ponto aqui, ele não é ruim, eu vejo ele como bom, né? A gente pode ter prós e contras, mas eu vejo ele como positivo por esse aspecto, tá? Porque você vai usar o ambiente nacional para isso. Então, diminui a chance de erro, todo o problema que você vai ter com aqueles municípios, como exemplo de São Paulo, capital, para alocação você não vai ter, porque vai estar no ambiente nacional. Entendi. E pode ter... Pois não, Juninho. Não, eu queria ajudar e acrescentar, né? É uma forçação de barra mesmo, né? Claramente, né? Mas se você não costurasse essa situação de permitir as prefeituras ainda emitindo, como é o caso de São Paulo, né? Que é o terceiro PIB, se você não permitisse, você não viabilizava também o projeto. E eu queria dar uma informação por outro lado. De outro lado, há um compromisso, e eu acho que tem lei também, de que mesmo você emitindo em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem que disponibilizar a base no ambiente nacional. Isso para que, inclusive, o fisco possa fazer até a apuração assistida com as notas de serviço. Certo? E aí, pensando no tomador, o tomador hoje, para 26, já pensando em 26,
ele passa a buscar num único lugar também. Ele não tem que ficar apontando para várias prefeituras, buscando de várias bases. Então, o benefício ele já ocorre em 26 para quem é tomador em várias prefeituras. Não sei se eu falei bobagem ou se eu acrescentei aí. Não, o que você falou está correto. Só o final que não é uma verdade absoluta, porque É, se eu sou tomador, eu vou tomar serviços diversos, não só locação, né? Porque eu peguei um exemplo Não, de mas que não se é eu só de fosse locação, locador, não. eu Não, podia mas não é ser só só de locação. locador, né? Não é só de locação. Por exemplo, eu tomo serviço em prefeitura que não migrou, em São Paulo, Uhum, ok? uhum. Eu hoje baixo a nota lá da prefeitura de São Paulo. A partir do momento em que ela, né, que ela fizer, eu não sou emissor em São Paulo, eu sou tomador em São Paulo. Na hora que Certo? os meus fornecedores lá em São Paulo estão emitindo lá na prefeitura, a base, essa nota fiscal, ela vai migrar para o ambiente nacional. Então, eu poderei baixar a nota no ambiente nacional, ok? De São Paulo, Correto, tá? Então, eu, correto. enquanto tomador, eu passo a ter um único lugar fornecedor de nota eletrônica. Você Não em entendeu? 26. Não, a ideia já é 26, é que as prefeituras Não, têm que aí. manter lá. Porque senão, Sim, Zé, Juninho. Tá, senão, ok, senão a Juninho. apuração assistida não vai funcionar. Ué. Não, então, 26 O não tem fisco apuração assistida. tem para 26 não tem teste, apuração gente. assistida. Tem para teste, Não, ué. vai ter para teste. Mas olha Mas só, senão eu não vou por conseguir que que isso. apurar meu imposto, né? Ok, Juninho, mas não tem Para isso. teste. Por que que isso não vai funcionar? Por causa desse slide aqui. Você só tem 10%. Se em janeiro, vamos dizer que em janeiro, Juninho, isso aqui melhorou 100%. Em Isso. janeiro, você vai ter 20% dos municípios colocando nota fiscal no ambiente nacional. E você vai ter 80% não colocando nota fiscal no ambiente nacional. Ou Por isso seja, que não tem como em entendi, 2026, né? entendi. E aí, assim, isso aqui tem que evoluir, tá, Juninho? O que eu quero dizer é o seguinte, olhando para esse cenário aqui, é impossível janeiro, na minha opinião, é impossível julho, mas, Uhum. né, a gente vai Mas é evoluindo possível aqui. 27, né? Isso que eu estou falando, né? Não, então, Talvez, né? aí é que tá. Ao longo do ano. Então, aí você deu a conexão. Qual que é o Aham. problema aqui? Quando chegar em janeiro de 27, vamos pegar o exemplo seu, que eu não sei o status de cabeça, mas vou usar como exemplo. Ah, Cubatão, lá em São Paulo, sim. não está em produção. Em 26, tá tudo bem. Você vai ter um trabalho de pegar a nota na prefeitura de Eu Cubatão, já vai estar tenho hoje, fazendo né? lá. Eu já tenho Isso. hoje, não muda nada. Isso. Mas você não está vendo na apuração que você queria ver, mas beleza. Tá lá. Isso aí. Agora chegou dia 1º de janeiro de 27. Se Cubatão não tiver em produção, o que que você vai ter que fazer? Provavelmente, o seu fornecedor que está em Cubatão, ele estará obrigado a emitir 2 notas fiscais. Uma na prefeitura de Cubatão para atender o ISS e outra no ambiente nacional para atender a CBS e o IBS. Então, janeiro Mas de eu. 27 não tem hoje, considerando o que está posto hoje. Em 26, pouco é dor de cabeça para as empresas aqui. Em janeiro de 27 é problema, porque se o município não permitir, não integrar essa nota para o ambiente nacional, a CBS não está indo para o ambiente nacional. Então aí tem um problema. Então em janeiro de 27, exagerando, e isso não sou eu que estou. Eu estou só repetindo o que o Carlos Burkle, que participou do BXGDE, inclusive, de alguns meses Sim, atrás, sim. o que ele falou que, se não tiver os municípios, e eu acredito, está gravado aqui, dia 26 de novembro de 25, eu acredito que nós teremos municípios em janeiro de 27 que não estarão em produção. Se serão 2, 20 ou 200, é outra história, mas eu acredito que vai ter, por qualquer motivo vai ter. E aí, o problema, ele fica grande por conta disso. Por quê? Para o ambiente nacional, precisa ter a CBS. Né? O IBS ainda em teste, mas a CBS vai precisar ter. Então, nesse momento, uma solução drástica, e que aí seria ruim para o cara que emite, pegando exemplo, um prestador de serviço da Uzi Minas lá em Cubatão. Para ele emitir 2, e a Uzi Minas dá entrada em 2 notas. Uma que, como exemplo, tá? Uma com o ISS, com as retenções lá daqueles tributos, e a outra com o IBS estatístico ainda e a CBS de verdade. Então, esse é o cenário. Para 26, a gente vai sofrer com isso aqui e vai sofrer muito. Vocês podem se preparar. Vai ter notas, não vai conseguir emitir nota, porque o município vai estar atualizando, porque vai dar problema. Vai ter nota integrada
nós capturamos nota de serviço nacional há mais de um ano. E Belo Horizonte é um exemplo, que hoje é integrado e que vai mudar para migrado. A Belo Horizonte integra a nota com divergência, porque é outro sistema que faz, alguém fez de um jeito diferente. E isso não vai acontecer para caramba. Então, por isso que nota de locação ser no ambiente nacional é muito melhor do que se fosse junto com os demais nos ambientes municipais. Isso. Já nasce certo. Não, ok, tá claro. Eu acredito que isso é mais ou menos, só não pode ser mais ou menos um encontro de rio, né? Só não pode ser um encontro do Solimões, né? Que fica Isso aí. escuro lá e tal, mas chega lá na frente vira um só, né? Chega uma hora que vira um só. Então eu acho que